Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dubai. اتخيل محياكم يا حبيبي دلعي بصبر على فرقاكم مهما تمر سنين اتخيل محياكم Tá bom. انا من انشاكم. Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema que foi, e é muito especial para mim, que foi a minha viagem à Tailândia com escala no Dubai. Este vídeo é direcionado apenas para o Dubai, mas vai sair outro em breve sobre apenas a Tailândia, em que vou falar das cidades que eu visitei, que foi Bangkok e Phuket, mas direto ao assunto. Esta foi uma prenda oferecida pelo meu namorado quando fiz 19 anos este ano, em agosto. Eu não estava à espera de uma prenda tão grande vinda dele, apesar de sermos namorados, namorávamos há imenso pouco tempo, e então foi algo que se tornou muito especial, mas eu simplesmente adorei a ideia de poder viajar com ele a um país tão distante, e realmente foi uma aventura que a gente viveu os dois, é algo que eu nunca vou poder esquecer por isso mesmo. Foi algo que me fez ver outro lado do mundo que a gente às vezes não conhece e que não temos noção que é tão diferente de nós. Mas eu vou contar-vos tudo sobre esta aventura. O Frank queria realmente fazer uma viagem de férias de verão e eu sempre pensei que eu ia com a mãe dele, porque realmente foi isso que ele me disse. Apenas me pediu ajuda para decidir ou para o ajudar a escolher um destino. Eu sugeri Indonésia, Tailândia, porque são países que eu realmente adorava visitar pelo seu verde, pela sua dimensão da natureza, e é algo que eu realmente gostava de visitar, e então eu sugeri isso. As ideias dele estavam mais inclinadas para Cuba, mas realmente pelo preço não compensava, porque os preços eram realmente semelhantes e eu realmente adorava muito mais ir à Tailândia como fui do que ir a Cuba. Então na agência ele decidiu realmente ir à Tailândia, porque eu ter sugerido. E então aí foi quando surgiu a ideia de fazer escala no Dubai, porque tínhamos que realmente parar algumas horas e os voos estavam pagos, só tínhamos que pagar a estadia. Então foi isso que a gente fez. Nesse dia fomos à agência, por acaso, a minha mãe também foi, mas foi só por acaso, eu nunca tinha percebido. E o Batão, agora já percebi porque ela foi connosco, porque realmente não fazia sentido nenhum. E nessa altura as pessoas todas que trabalhavam na agência já sabiam que ele me ia fazer essa surpresa e por isso nunca deixaram cair na ideia de dizer alguma pista ou assim. Por isso eu não estava nada à espera, porque já tinha combinado com a minha família fazer uma viagem à Tunísia e eu sempre pensei que fosse preciso passaporte, porque visto que era fora da Europa, mas afinal isso não era preciso. Mas eu, como pensava que era, fiz o passaporte, mas nunca imaginei que o passaporte não era para a Tunísia, mas sim para o Dubai e para a Tailândia. E no dia do meu aniversário fiquei chocada quando vi o meu nome nos bilhetes e fiquei super emocionada. Vocês podem ver aqui a minha reação. Isto foi um snap que me gravaram, eu fiquei realmente muito emocionada e foi algo que não consigo explicar por palavras. Eu parti de Lisboa no dia 22 de agosto de manhã e cheguei ao Dubai 8 horas depois, o que corresponde a horas diferentes, porque aqui em Portugal, por exemplo, é meio-dia e lá já são 4 da tarde, temos 4 horas de diferença e isso fez-me um pouco de confusão, porque eu nunca tinha estado num país em que o horário fosse diferente. Esta viagem demorou 8 horas, foi um pouco cansativa porque eu estava super ansiosa de chegar. Foi muito divertida porque eu não sei, eu viajei numa companhia que é a Emirates, eu adorei completamente viajar nessa companhia, é muito boa, eu recomendo totalmente, porque eu não sei se passei mais tempo a comer coisas muito boas, como isto, se passei mais tempo a jogar Tetris, a fazer competições com o meu namorado, que foi realmente muito divertido. Eles dão mantinhas muito confortáveis, porque realmente no avião faz um pouco de frio por causa do ar-condicionado. Eles dão também almofadas e dão fones, porque todos nós temos televisões em que podemos ver filmes, séries, programas de televisão e imensas coisas. Temos sempre muito entretenimento para passar nas horas de avião. Em relação ao dinheiro e aos custos em que temos no Dubai, para vocês terem uma noção, um dirham, que é a moeda oficial do Dubai, corresponde a basicamente 23 cêntimos, o que faz com que o valor das coisas seja super elevado, mas que não seja assim tanto como parece. E por isso é sempre bom a gente fazer contas ao que a gente estamos a gastar realmente. Sinceramente, sempre ouvi dizer que o Dubai era super caro, que era super rico. Sim, realmente isso acontece. O Dubai é muito rico, o Dubai
é muito elaborado, realmente, porque é uma cidade feita pelo homem. As pessoas são super... que se a gente for a restaurantes super caros, com estrelas, etc. É óbvio que a nossa viagem vai sair super cara e vamos dizer que o Dubai é caro. Mas atenção, a gente aqui em Portugal também temos restaurantes caros e temos restaurantes baratos e temos um shopping. Basicamente comi sempre no shopping e para vocês terem uma noção, basicamente nós gastamos 15 euros pelos dois, o que fica mais ou menos a 7,5 €. Por uma pizza, pães de alho e bebidas na Pizza Hut e mais batatas também. E basicamente temos uma refeição completa por 7,5 €, o que não é assim tão caro, é o que a gente gasta aqui também, e por isso eu não acho que seja o Dubai muito caro, mas é claro que temos que saber escolher para que a viagem fique mais económica. Em termos de bens materiais, o valor é igual ao nosso, se não mais caro. Eu por acaso tive curiosidade quando fui ao shopping de passar pela Zara e eu reparei que uma t-shirt na Zara do Dubai realmente custava 35 € e a Zara estava completamente vazia, o que não acontece aqui em Portugal, ou pelo menos na Europa. Eu realmente reparei que todas as pessoas do Dubai apenas vão às lojas de marca, como Louis Vuitton, Gucci, isso realmente estava cheio, enquanto que lojas normais como nós temos aqui estavam simplesmente vazias, porque realmente eles são ricos, mas não quer dizer que o país seja igualmente caro, mas é óbvio que tem que se fazer escolhas em todos os sítios. Uma das coisas que mais surpreendeu foram as pessoas. Realmente as pessoas não são nada como a gente diz que são ou como aparentam ser. Numa das viagens que eu fiz à Tailândia, nós tivemos o prazer de conhecer um casal do Dubai e realmente eles foram muito, mas mesmo simpáticos connosco, porque nós, normalmente, a gente quando olha para pessoas vestidas dos pés à cabeça de preto, com aqueles panos típicos, nós temos um pouco de receio, mas isso... Só para vocês terem noção, eu quando disse que estava ali por uma prenda de anos que o meu namorado me tinha oferecido, a rapariga simplesmente me abraçou, deu-me imensos beijinhos e tudo muito caloroso, nada que eu tivesse à espera. Por isso, as pessoas do Dubai são 5 estrelas, são super conversadores, super simpáticos, são muito sinceros e mudei completamente a ideia que eu tinha dessas pessoas. Em relação ao tempo, aqui a coisa foi um pouco mais estranha do que aquilo que eu estava a pensar que ia ser. Porque eu quando saí do avião, eu estava de t-shirt e estava com calção e eram por volta de 23 horas da noite, já era muito escuro e eu quando saí da porta do avião, eu saí, senti assim um bafo enorme, mas eu pensei que fosse do motor do avião porque devido às horas que a gente fez eu podia estar a deitar aquele calor de ainda estar a funcionar, mas eu 10 minutos depois percebi que não, porque comecei a suar totalmente, era muito calor, eu acho que quando cheguei estavam 36 graus, se não estou em erro, porque eu realmente fiquei muito chocada com a temperatura. Só para vocês terem uma noção, a mínima é de 31 graus e a máxima é de 42 e a água em que eu estive a mergulhar é de 32 graus, o que é muito porque quando estamos com calor por fora da praia a gente quer muito se refrescar ao mar e isso foi uma desilusão para mim porque eu estava a morrer de calor num dia de praia e queria me refrescar. Quando foi a minha desilusão, quando a água estava super quente e como ela é muito salgada, é muito desconfortável, a areia é muito fina, entra muito rapidamente assim na nossa pele, ficamos cheios de areia e queremos embrulhar e a água ainda está mais quente, o que é muito desconfortável porque existe muito sol e pouca sombra. Só estamos bem em sítios fechados, mas uma coisa que também me surpreendeu muito é que nos sítios fechados nós só conseguimos estar 5 a 10 minutos. Porque o frio é imenso. Nós temos muito frio porque eles têm sempre o ar-condicionado, seja nos táxis, seja nos shoppings, cafés, restaurantes, lojas, tudo é muito frio. E então a gente temos que andar sempre com algo para tapar, porque senão realmente as diferenças de temperatura quando a gente entra e sai dos sítios é realmente muita e é muito típico ficarmos doentes com isso. Eu por acaso não fiquei. E correu tudo bem no Dubai. As temperaturas são muito exageradas e 3 dias é o suficiente para tanto calor e então é bom que se alguma vez vocês tiverem a oportunidade de visitar, tenham em atenção o calor e o frio que a gente pode apanhar lá. Em relação à comida, eu não achei que a comida fosse muito diferente da nossa, porque lá está, eu comi basicamente sempre em shoppings e tinha sempre as comidas tradicionais daqui, como a Pizza Hut, o McDonald's, tinha bifes com batatas fritas e arroz, tinha frango, tinha essas coisas todas, por isso eu achei muito normal a comida, por isso eu gostei. E agora vamos à parte mais interessante, as partes que obviamente eu gostei mais, que foram as atrações, logo os sítios em que eu tive
o prazer de visitar. Um dos primeiros que eu visitei foi a Jumeirah Beach, que foi no primeiro dia em que eu tive amanhã. Nós apanhámos um táxi privado que era gratuito para certos sítios da cidade e então nós tivemos a sorte de apanhar um deles. Nós apanhámos e fomos então à Jumeirah Beach, onde fica o Burj Arab, que é o hotel mais conhecido e é o hotel com mais estrelas do mundo, tem 7 estrelas. Mas não entrei porque acho que não fazia sentido estar a visitar um hotel, mas realmente foi algo que eu gostei muito de ver porque ele realmente é muito alto e a praia é simplesmente linda. Esta praia estava deserta e eu agora já percebi porquê, porque realmente aquilo era um calor abrasador que não se pode estar. E depois então de visitarmos a Jumeirah Beach, a gente queria visitar aquelas ilhas artificiais que a gente vê nas fotografias tiradas de cima do Dubai, que são as Palm Jumeirah. Eu gostei particularmente desta experiência porque foi muito difícil encontrar a praia com a vista panorâmica sobre toda a cidade, que basicamente é a vista para o outro lado da Jumeirah Beach. Foi um pouco difícil porque nós viemos depois a descobrir que essa praia que a gente queria visitar, que era a Farmante da Palma, era uma praia privada de um hotel chamado Farmante da Palma. E quando a gente pediu ao primeiro taxista para nos levar lá, ele realmente levou-nos ao hotel. Mas como não sabíamos que era a praia privada desse hotel, dissemos que o taxista estava enganado, apanhámos outro táxi e andámos assim à volta pela ilha artificial e andámos por imensos sítios, andámos muitas vezes de táxis diferentes para ver se algo nos levava lá. E então foi quando o último que a gente pedimos para nos levar lá levou ao primeiro sítio onde a gente tinha ido e o senhor disse que era ali e tínhamos que ir entrar no hotel. A gente então entrou no hotel, era super livre, entramos no hotel, andámos de elevador, andámos por cima e para baixo, perguntaram inclusive se a gente queria ir à praia e à piscina e a gente então aproveitámos e foi então quando eu consegui tirar esta foto maravilhosa que era a foto que eu mais queria no Dubai. Foi muito engraçado esse dia. Andámos muito de táxi, andámos a pé, perdidos completamente, foi muito engraçado e valeu a pena. Porque, só para vocês terem uma noção, eu andei quase essa tarde toda de táxi e gastámos apenas 10 euros e pouco, o que compensa muito. Porque se formos andar aqui em Portugal de táxi fica um balúrdio, porque eles começam realmente com uma taxa fixa, o que não acontece no Dubai. Então eu aconselho mesmo muito a andar em táxi no Dubai, é super confortável, é super económico e já para não falar que é privado. Com isso, fomos então jantar e fomos jantar ao Dubai Marina. Nós sabemos que tinha lá um shopping, foi onde a gente tirou esta fotografia, nesta varanda virada então para o Dubai Marina. Este sítio é um bairro feito ao redor de um canal artificial, que é este que vocês viram na fotografia. É muito bonito porque tem estes prédios todos à volta, o que torna o sítio muito excêntrico e eu realmente também gostei muito de visitar. No segundo dia fomos visitar as atrações mais conhecidas como o Burj Khalifa e o Dubai Mall. Nós pesquisámos antes e o Dubai Mall e o Burj Khalifa são sítios em que ficam todos na mesma zona. Então a gente tirou o dia para ir lá. Nós tínhamos a visita marcada no Burj Khalifa às 8 da manhã. Nesse dia andámos a correr pelo shopping porque pensávamos que estávamos super atrasados, mas aquilo, realmente as pessoas são muito simpáticas e deixaram-nos entrar. Os ingressos eu comprei em Portugal antes e eles vinham inclusive com os bilhetes para ver o Dubai Aquário e o Zoo do shopping. E então comprámos o pack e ficou por volta de 50 a 60 euros. Vocês sabem, o Burj Khalifa é muito conhecido no Dubai e em todo o mundo por ser o maior arranha-céus com 828 metros e 163 andares. Eu subi até ao 124 porque é o permitido. Nós fomos sempre de elevador e para vocês terem noção como é alto, nós no elevador íamos muitas pessoas e que eu tinha televisões e tínhamos os ouvidos completamente a estalar, mas quando eu digo a estalar é mesmo a estalar. Foi um pouco desconfortável, mas quando cheguei e vi uma vista lindíssima, tão bela sobre o Dubai todo, ver aqueles canais todos artificiais, muito azuis. Basicamente a vista que eu tive de cima do Burj Khalifa sobre a cidade foi como se eu estivesse num jogo, porque como a cidade é feita pelo homem, ela é muito pormenorizada, ela é muito pensada e realmente todos os pormenores estão lá e é realmente muito, mas mesmo muito bonito. Eu gostei muito mesmo de visitar o Burj Khalifa porque é muito rico por dentro, as pessoas, lá está, mais uma vez, foram super simpáticas connosco e realmente foi um bom dinheiro dado e eu realmente aconselho totalmente a vocês verem a vista sobre a cidade toda. De seguida fomos então usar o resto do ticket que tínhamos, que fomos então ao Dubai Aquário, que é o maior aquário do mundo,
que está no Dubai Mall, também é o maior shopping do mundo. Basicamente eu fiquei um pouco desiludida com o Dubai Aquário, porque realmente ele é gigante, mas eu paguei, dentro do bilhete que estava incluído, paguei para ver o aquário. Quando eu cheguei lá, o aquário é de fora. A única coisa que eu tive que pagar para entrar foi para passar neste túnel aqui em que temos água à nossa volta, mas simplesmente aquilo tem pouco mais de 10 metros para passarmos e é aí que a gente paga. Foi isto que eu paguei, não foi o aquário, porque o aquário vê-se de fora do shopping. E depois no final de visitarmos, decorremos então o espaço que tivemos que pagar. Fomos visitar um zoo. Nesse zoo haviam peixes, haviam répteis, haviam aves e haviam imensos animais que eu nunca tinha visto, como pinguins e mochos. Eu adorei completamente ver isso, mas detestei completamente ver crocodilos, porque eu pensava que eles eram falsos e aproximei-me deles. Porque eu nunca pensei que no shopping, num sítio tão pequeno, tivessem 5 crocodilos num lago, né? Nunca pensei que isso fosse verdade. E eles de repente, aquilo dava para ver depois de cima, no andar de cima, e dava para ver os crocodilos assim na parte lateral do vidro do lago. E eu realmente fiquei muito assustada e a partir daí o meu namorado teve que ir à frente para eu ir a seguir sem que houvesse répteis, porque eu realmente tenho muito medo dessas coisas, eu odeio répteis. E tudo seja relacionado com esses bichos assim mais rasteiros, mas por outro lado adorei ver os pinguins, eles são muito engraçados, eu adorei mesmo muito ver os pinguins, e foi realmente algo muito bonito que eu gostei de ver, mas que realmente não foi nada por aí além. O que eu gostei mesmo muito foi de ver o Burj Khalifa, foi o sítio que eu mais gostei de visitar. A gente teve o resto da tarde, passámos pelo shopping todo, visto que era o maior do mundo. A tarde não chegou para ver tudo. Eu fiquei muito chocada quando me dirigi a uma loja para comprar uns óculos de sol e eles perguntaram se eu queria comprar 2 por 200 euros, quando um custava 300 euros. Então, vocês poderem ver que no Dubai, num shopping, se pode regatear algumas coisas, não tudo, como é óbvio, mas, sinceramente, eu gostei muito de ver o shopping, porque ele tem, não uma rua, mas tem tipo um círculo à volta com as lojas, com as melhores lojas que a gente pode conhecer, todas seguidas, todas muito bonitas. O shopping é lindíssimo. Este shopping contém uma pista de ski, uma pista de gelo. Como vocês podem ver, é um shopping enorme, tem tudo, mas mesmo tudo. E como aquilo é tão grande, a gente cansou-se e sentámos no Starbucks porque eu estava com muito frio. Como já vos disse, os sítios interiores são muito frios e então apetecia uma vida muito quente. E então o meu namorado disse, por que não vamos à rua? E foi isso que fizemos quando deparámos com este sítio aqui, também muito conhecido, que é onde acontece o show das fontes, típicas do Dubai. Este sítio aqui é muito movimentado. Este sítio tem uma vista muito conhecida, que é a vista para o Burj Khalifa e para a fonte, o que é muito bonito. Mas eu optei por ver o show das fontes, porque era algo que eu queria realmente ver, pela varanda de uma loja que foi a Apple. Na Apple estava muita gente na varanda porque realmente via-se completamente o show das fontes e o Burj Khalifa à anoitecer. Eu gostei muito mesmo disso, foi algo que eu nunca vou poder esquecer porque realmente eu adorei mesmo muito ver o show. Acho que nunca tinha visto uma coisa tão bonita e então vi 3 vezes seguidas esse show. Ele acontece de meia hora e tem a duração de 5 minutos. De fundo do show ele tem música internacional e música típica, música internacional e música típica. Eu assisti 3 vezes e não me arrependo de assistir a muito mais, porque aquilo realmente é muito bonito, a energia que as águas têm de subirem tão alto. Eu vou deixar aqui um pequeno vídeo para vocês poderem ver daquilo que eu estou a falar. Foi algo muito bonito, algo muito marcante que eu adorava e adorava repetir. Eu gravei um show completo para que eu pudesse em casa depois um dia ver mais tarde, porque eu realmente adorei e aconselho, porque é imperdível aquela vista toda sobre a cidade ao anoitecer, com aquelas luzes todas, com um espírito. É um espírito muito bom que eu adorei e aconselho a todos, se tiverem a oportunidade de visitar o Dubai, que façam isso e que apreciem, que vivam um momento da melhor maneira. De referir que eu fiquei hospedada no Crown Plaza Dubai, que é um hotel de 5 estrelas, que fica muito perto de todos os sítios da cidade, mas que lá está, com o calor é impossível fazer qualquer tipo de coisa a pé, e então deslocávamos sempre de táxi. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu tentei procurar aquilo que eu achei mais pertinente partilhar com vocês sobre
esta minha viagem ao Dubai. Mas obviamente se vocês tiverem alguma pergunta que eu aqui não tenha respondido, vocês podem me perguntar que eu irei com muito prazer responder. Se vocês tiverem alguma pergunta assim em especial sobre a Tailândia, eu gostava muito que vocês me enviassem para que eu no vídeo depois pudesse responder a isso. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, já sabem, se gostaram deixem o vosso gosto, não se esqueçam também de subscrever aqui embaixo ao canal e já sabem, vemos no próximo vídeo.